Olá, querido irmão, querida irmã na fé, no Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Diego, seja muito bem-vindo ao canal e hoje eu quero falar de um assunto muito importante. Já que estamos no mês de setembro, o mês que nós lembramos da campanha de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. E hoje eu gostaria então de falar sobre um assunto muito importante, muito relevante em nossa sociedade atual, que é sobre a depressão. Eu gostaria então de conversar com você sobre o assunto da depressão, da fé e também da esperança. Fazer uma reflexão justamente sobre este tema, sobre o tema do Setembro Amarelo. Fique conosco nesse vídeo e, se você gostar, não esqueça também de deixar o like ao final. Nós vamos falar então sobre a questão de depressão, fé e esperança, lembrando que neste mês de setembro é o Setembro Amarelo. Essa campanha do Setembro Amarelo foi criada no ano de 2015 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, também pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Centro de Valorização à Vida. Uma campanha muito importante que tem como objetivo a conscientização e a prevenção ao suicídio. E um dado muito sério, né, que no Brasil estima-se que cerca de, em média, né, 32 pessoas tiram a sua própria vida por dia. E isso acende um alerta, deve acender um alerta para nós. A realidade, né, que nós estamos vivendo. Lembramos que uma das maiores causas de suicídio é a depressão. E cerca de 10% dos brasileiros adultos são diagnosticados com depressão. Isso está registrado, né, pelo IBGE. E aproximadamente 16,3 milhões de pessoas, né, milhões de brasileiros, são diagnosticados com depressão. E esse dado ainda aumenta quando nós vemos que cerca de 15,5% dos brasileiros já tiveram ou estão com depressão ao longo da sua vida. E isso é um dado muito alarmante ainda quando nós falamos com relação aos jovens, né, o suicídio entre jovens, que é a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, né. E, infelizmente, nos últimos anos tem sentido um aumento muito grande, né, entre adolescentes, de quase 50%. E isso está fortemente, então, associado à questão de depressão que não foi tratada. E por isso nós, como cristãos, como igreja, precisamos falar deste assunto. Precisamos conversar sobre isso e estar especialmente ligados aos sinais de alerta. Seja entre jovens e adultos, hã, esses sinais de pessoas, né, que estão passando por problemas, estão passando por dificuldades e até mesmo possivelmente por uma depressão. Sinais como isolamento social, mudanças bruscas de humor, perda de interesse em atividades e também pessoas que trazem frases como: "Ah, essa vida não presta, eu não quero mais viver, eu não aguento mais". Então, todos esses sinais, as pessoas, nós devemos ligar o nosso sinal de alerta, em especial com aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Quando as pessoas então hã, começam a se isolar, começam a ter uma tristeza maior, né, não se vê mais aquela alegria momentânea. Também pessoas que não têm mais interesse em sair de casa, em momentos de lazer, momentos, de férias, enfim, que leva a pessoa a sair do seu círculo da sua casa. Uma pessoa que quer mais ficar em casa, não quer sair, quer se isolar, são sinais de alerta para pessoas, né, que estão passando por problemas de depressão. E qual que é então o papel da fé com relação a tudo isso? A fé, ela tem um fator muito grande de proteção para as pessoas que estão passando por depressão. Em especial, porque a fé é esperança. Nós esperamos e cremos em algo, em alguém superior que comanda
a nossa vida. Alguém que sabe tudo que está passando conosco e promete nos ajudar, nos auxiliar. E por isso que a fé é muito importante nesta luta, neste combate contra a depressão. Lembrando que a depressão é sim uma doença e ela deve ser tratada, deve ser combatida como qualquer outra doença. A fé também traz um propósito na nossa vida. Quando nós, como cristãos, também lembramos que nós temos uma missão não somente como cristãos de falar do amor de Deus, de testemunhar do amor de Deus, mas também de amar o próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Então, por isso, a fé nos traz um propósito para a nossa vida. Também lembramos que, juntamente com a fé, nós vivemos uma vida de comunidade. As igrejas, em especial as igrejas cristãs, elas têm como base, como cerne, a vida em comunidade, a vida em comunhão, né? Nós confessamos, né, na nossa fé que pertencemos à Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos. E por isso que a fé ela é muito importante, porque ela nos faz viver uma vida em comunidade. Antes eu falei, né, que um dos sinais, né, de alerta que devem ser ligados é com relação à questão que muitas pessoas elas se isolam, então quando elas estão passando por este problema. E justamente a fé e a igreja ela está aí para viver, para ajudar aquelas pessoas que estão passando por depressão. Trazer a pessoa a uma vida ativa, uma vida de comunhão. E por isso, a fé também ajuda a encontrar sentido mesmo em meio à dor. É na fé que nós muitas vezes encontramos, então, razão para viver mesmo em momentos de dificuldade, de sofrimento. Lembrando que a nossa esperança não se resume à vida aqui neste mundo, mas ela está naquele que deu a sua vida por nós e nos promete uma vida que é eterna. E por isso que também nós temos que lembrar algo muito importante, que muitas vezes a fé, ela também pode pesar. Mas em que sentido, pastor Diego? No sentido do sentimento de culpa espiritual. Muitas pessoas se sentem talvez fracassadas com relação à fé. Pensam assim, não estarem vivendo a sua fé adequadamente. E este sentimento muitas vezes traz um sentimento de culpa também, quando muitas vezes a pessoa não consegue perdoar alguma outra pessoa, ou até mesmo muitas vezes se perdoar devido a algo feito na sua vida. Também, algo muito importante é que muitas pessoas ainda têm um conceito errado de depressão. Muitas pessoas associam a depressão com falta de fé. E isso é muito, mas muito perigoso, em especial para o cristão. Porque no momento onde se associamos a depressão com falta de fé, então todas aquelas pessoas então que estão passando por este problema, essa dificuldade, elas se sentem perdidas. E ainda mais quando nós vemos que talvez os maiores casos de depressão hoje estão dentro das próprias igrejas, nas lideranças das igrejas, devido ao peso e à responsabilidade que essas pessoas carregam. Em especial, aqui falo muitas vezes, até mesmo no caso de líderes como pastores, padres ou outras pessoas importantes. Devido ao peso e à função que eles carregam, infelizmente, muitos destes estão passando por dificuldades como depressão. E por isso é importante que a gente lembre que depressão não é falta de fé. Depressão, ela é uma doença, ela precisa ser tratada. E por isso, nós temos uma necessidade de que líderes, de cristãos, a comunidade, as igrejas, acolham as pessoas que estão passando por esse problema sem julgamento. A fé, ela não pode ser um impeditivo, um pesar na questão da depressão, mas ela deve ser algo que ajuda, que auxilia. Nós lembramos também de personagens bíblicos que passaram por
grandes problemas, por grandes questionamentos, até mesmo de vida, de questão existencial, como o profeta Elias, como Jó e outros que talvez questionaram a sua fé, questionaram a Deus e não talvez em algum determinado momento até pensaram em desistir. Por isso, a fé não pode ser associada, né, a falta de fé associada à depressão, né, porque grandes líderes, pessoas de muita fé, que são exemplos bíblicos de fé, também passaram por essas dificuldades. E por isso, a fé e a saúde mental, elas devem andar juntas. A espiritualidade, ela é muito importante para a saúde mental, mas ela não deve ser um substituto ao tratamento para a depressão. A fé e a espiritualidade e a saúde mental devem caminhar juntos, com psicoterapia, com ajuda profissional de psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, também de acompanhamento médico e juntamente com isso um apoio familiar e até mesmo apoio da igreja, da comunidade de fé. E por isso que os cristãos, eles devem servir como um agente de acolhimento e de encorajamento. E não justamente o oposto, né, quando a pessoa está se afastando, a pessoa começar, né, a igreja, a comunidade, em vez de acolher, né, ele começa a separar essa pessoa, a julgar esta pessoa. Então, por isso que a igreja, a comunidade, os cristãos devem sempre servir como uma rede de apoio para aquelas pessoas que estão passando por depressão e por outras doenças mentais. Devemos acolher, integrar a cada um destes, também lembrando daquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Lá no Salmo 34, versículo 18, diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Quão importante é lembrarmos que temos um Deus que está perto de nós, que quer nos acolher, que quer estar conosco, em especial nos momentos de dor e de aflição. Por isso não deixem de procurá-lo. O próprio Jesus diz lá em Mateus 11:28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Nós podemos encontrar descanso em Cristo, em Jesus. Ele sofreu a dor que nós deveríamos sofrer por causa dos nossos pecados. Ele carregou este peso lá na cruz. E ele diz, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, os seus pesados fardos, e eu vos aliviarei, eu darei descanso para vocês. Também podemos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, que lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Como é bom nós lembrarmos que tem um Deus que ouve as nossas orações, que ouve os nossos pedidos, as nossas súplicas. E a sua paz pode, assim, nos ajudar neste momento, nos momentos de dor, de aflição. Então, querido amigo, querida irmã, se você conhece alguma pessoa que está passando por este problema da depressão ou de algum outro problema de saúde mental, este mês é um mês especial para isso. É um mês para nós nos dedicarmos também, claro, não somente no mês de setembro, mas é um mês que nós lembramos com cuidado dessas questões. E por isso o Setembro Amarelo é um convite para a gente ouvir sem julgar, para apoiar aqueles que sofrem, para estender a nossa mão e viver justamente a fé que nos foi colocada em nosso coração, a fé em Deus que nos motiva a viver uma vida alegre, uma vida feliz, a ajudar aquelas pessoas que também estão passando por isso. Por isso, também, se você conhece alguém que está passando por este problema ou por outros problemas de saúde mental, encaminhe essa pessoa à ajuda de um profissional, de uma pessoa ligada nesta área. É muito importante que a pessoa
ela possa encontrar um lugar acolhedor. Ela possa encontrar pessoas que estão dispostas a ouvi-la, sem julgar, sem condenar. Mas lembrando, né, que esse é o nosso essa é a nossa missão como cristãos aqui neste mundo, ajudar aqueles que estão passando por problemas e por dificuldades. E por isso também devemos lembrar, né, falar é a melhor solução, em especial nesses casos. Conversar, ouvir aquelas pessoas que estão passando por dificuldades e ser um ombro amigo, ser um ouvido atento a ouvir as súplicas daqueles que estão passando por problemas. E por isso também nós temos um contato do Centro de Valorização à Vida, o número 188, onde tem pessoas ali dispostas a ouvir, né, 24 horas por dia. E a nossa igreja, em especial a Hora Luterana, produziu um site chamado um site vivenciar.net, onde você pode digitar este endereço, né, vivenciar.net, onde nós temos um material muito bom sobre este assunto e tantos outros ligados à fé e à saúde mental, né. E também, neste site, você encontrará também um WhatsApp, aonde você terá alguém sempre pronto a tirar a sua dúvida, você pode questionar, a conversar, né. Eu sei que tem pastores, amigos meus que estão, também vinculados, que estão ali prontos para, ouvir, né, aqueles que estão passando por dificuldades. Então, queridos amigos, eu agradeço a todos vocês que assistiram este vídeo, né, considero um vídeo muito importante, em especial neste mês de setembro, e se vocês gostaram, né, deste vídeo, eu peço que vocês compartilhem com outras pessoas, para que a gente possa fortalecer essa rede de apoio, de ajuda, também para que mais e mais pessoas possam ser fortalecidas, né, na comunhão, na ajuda uns dos outros. Então, dê a sua curtida, o seu comentário também, deixe aqui embaixo, dizendo aquilo que você achou deste vídeo, da importância também de falarmos sobre este assunto. E, em especial, eu peço então que compartilhe, né, com aqueles que estão precisando também desta mensagem. Que Deus abençoe a você. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber outros vídeos também, onde a gente fala de outros assuntos importantes relacionados à fé cristã. Um abraço, a bênção de Deus e até a próxima.